Olá, olá! Se você chegou até aqui é porque algo não está legal no seu ambiente de trabalho. Este é o podcast da plataforma TCT-TW, seu canal de informações, pesquisa e denúncias de empresas tóxicas. Hoje, a gente vai mergulhar num artigo do blog da plataforma que fala sobre uma luta que muita gente enfrenta em silêncio. A de ser um profissional super competente, mas que acaba sendo punido justamente por ser diferente. E tudo começa com essa frase, que é muito forte, né? Ela resume perfeitamente a contradição. A empresa adora seu talento, seus resultados, mas no momento em que a sua diferença, o seu jeito de pensar, de se comunicar, que foge do padrão, fica evidente, o sistema começa a te rejeitar. E é sobre isso, sobre o porquê disso acontecer e as consequências que a gente vai conversar hoje. Então, vamos entrar no primeiro ponto que o artigo chama de paradoxo do talento. Parece complicado, mas a ideia é bem simples e, infelizmente, bem comum. Basicamente, os profissionais são contratados por terem habilidades únicas, mas, com o tempo, são penalizados exatamente pelos comportamentos que vêm junto com essas habilidades. É uma cilada. Olha só como isso funciona na prática. A pessoa é contratada pela visão estratégica incrível que ela tem. Mas aí, como ela é direta e não tem muita paciência para politicagem, é acusada de não ter habilidade política. É contratada pelo hiperfoco, que entrega resultados absurdos, mas é chamada de impaciente, de arrogante. O pensamento rápido sistêmico vira desorganização aos olhos de quem não acompanha. No fim, o desempenho é excelente, mas o jeito de ser da pessoa começa a ser visto como um problema. E essa punição, ela raramente vem como uma bronca direta. Ela é sutil, acontece nas entrelinhas, é um tipo de abuso psicológico que é muito difícil de apontar e de provar, mas que vai minando a pessoa por dentro. Vamos ver agora quais são essas táticas silenciosas. A primeira tática é o isolamento estratégico. E olha, isso não é sem querer. É quando do nada a pessoa para de ser chamada para reuniões importantes, as informações essenciais não chegam mais, as decisões são tomadas e ela só fica sabendo depois. É uma forma de cortar as pernas do profissional, punindo quem não joga o joguinho social da liderança. Logo depois vem o que a gente pode chamar de gaslighting profissional. A pessoa apresenta um argumento técnico super bem fundamentado, aponta uma falha num projeto e a resposta não é sobre o projeto. A conversa é desviada para a personalidade dela. Começam a surgir frases como "Ah, você é intenso demais" ou "O problema é o seu jeito de falar". O objetivo é claro: invalidar a contribuição, fazendo a pessoa duvidar da própria sanidade e competência. E para fechar esse trio, tem um microgerenciamento de comportamento. Mesmo entregando resultados fantásticos, a pessoa passa a ser vigiada nos mínimos detalhes. O horário que chega, o tom de um e-mail, o jeito que organiza a mesa. Coisas irrelevantes viram um problema. A forma passa a ser mais importante que o conteúdo. Isso que uma ansiedade constante, aquela sensação de estar sempre pisando em ovos. Para sobreviver a tudo isso, é muito comum que a pessoa comece a usar uma máscara. Em inglês, o termo é masking. É um esforço gigantesco, exaustivo, de esconder quem se é de verdade para tentar se encaixar, para parecer normal aos olhos da empresa. Só que esse esforço, ele tem um custo muito, muito alto. E esse caminho geralmente leva a um lugar bem sombrio. Primeiro, vem esse esforço diário, constante, de atuar, de performar socialmente. Com o tempo, a pessoa começa a perder a conexão com quem ela realmente é, se sentindo uma fraude. E o passo final é a exaustão total. A energia que deveria ir para o trabalho, para a criatividade, é toda gasta só para sobreviver naquele ambiente. E aí vem a ansiedade, a depressão e, claro, o burnout. Agora, é importante a gente dar um passo para trás, porque essa história não é só sobre um indivíduo e um gestor. É sobre um sistema que falha. É sobre como as estruturas das empresas que deveriam proteger as pessoas, na verdade, acabam permitindo e até incentivando que esse tipo de abuso aconteça. E isso nos leva a uma pergunta bem direta e um pouco incômoda, né? O Departamento de Recursos Humanos, ele existe para proteger quem, afinal? O funcionário ou a empresa? O que o artigo aponta é que, na maioria das vezes, o RH acaba agindo como um guardião do status quo. A prioridade número 1 é mitigar riscos para a companhia. Então, aquele profissional brilhante que não se encaixa é rotulado como um problema de fit cultural. E a solução da RH não é mudar o ambiente tóxico, mas sim exigir que a pessoa se adapte a ele. Essa postura de neutralidade do RH, no fim das contas, só serve para validar e deixar que a violência continue.
Ah, mas e os canais oficiais de denúncia? E as pesquisas de clima? Bom, a verdade dura é que, para quem mais precisa desses canais, eles acabam sendo só uma ilusão de segurança. O medo de sofrer retaliação depois de uma denúncia não é paranoia, ele é muito real. E muitas vezes o foco da análise não é o abuso que foi denunciado, mas a forma como a denúncia foi feita. Se a pessoa se expressa de um jeito mais direto, mais intenso, mais emocional, que são traços comuns em quem tem um funcionamento cerebral diferente, a queixa é logo descartada como desequilíbrio e o problema de verdade é varrido para debaixo do tapete. E as famosas pesquisas de clima, elas também falham feio. As perguntas são super genéricas, elas não conseguem captar essas agressões sutis do dia a dia. Elas funcionam com base na média, ou seja, se a maioria das pessoas está satisfeita, o sofrimento de uma minoria simplesmente desaparece nos números. Elas medem um engajamento superficial, mas ignoram completamente o custo emocional de quem precisa usar uma máscara todo santo dia para trabalhar. E chegamos a esta conclusão do artigo, que é um verdadeiro soco no estômago. Não adianta a empresa encher a boca para falar que valoriza diversidade e mentes brilhantes, se na hora de promover, de dar bônus, de reconhecer, ela só recompensa quem segue a cartilha, quem age dentro do padrão. Aí, a diversidade vira só discurso de marketing. Uma fachada bonita, mas vazia. Então, se tudo isso que a gente conversou soa familiar, se você é uma pessoa que entrega resultados incríveis, mas vive sendo criticada pelo seu jeito de ser, a mensagem mais importante que a gente quer deixar aqui é: a sua experiência é real e ela é válida. A sua diferença não é o problema. O problema está na rigidez de um sistema que ainda não aprendeu a valorizar a diversidade de verdade. Estamos finalizando por aqui, mas saiba que você não está só nesta luta. A plataforma TCTW é um canal para apoiar com artigos, canais de denúncia, pesquisas, identificação de empresas tóxicas e apoio para aquelas empresas que querem uma transformação. Conte conosco.